Olá, pessoal! Como eu sempre digo, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, porque não existe nada melhor do que vivermos sob a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e, consequentemente, vivermos em paz conosco e com todos, porque a paz que Cristo nos dá, o mundo não nos dá. Porque, mesmo estando nós na fartura ou na falta, nós conseguiremos viver em paz em Cristo Jesus, como disse um dia o apóstolo Paulo. E hoje eu trouxe aqui um estudo feito por mim mesmo. Gente, eu estou, sabe, assim, nessas férias eu tirei para estudar a Bíblia, para fazer pregações aqui nesse canal, certo? Aqui nosso canal, que é referente à evangelização, artes e educação, como eu sempre falo. A arte está demorando, mas em breve ela chega, tá, gente? Eu já estou preparando um vídeo aí sobre arte, ou aliás, uns dois. É porque a arte demora, não é mesmo? E enquanto isso, eu vou fazendo o melhor. Eu vou pregando a palavra de Deus, assim como Deus me tocar. Então, gente, hoje nós vamos ver um pouquinho aqui, vamos passear um pouco na história da Bíblia, como eu sempre falo, e creio que não apenas eu, mas todos os estudiosos da Bíblia falam isso, que a Bíblia é um livro real, porém é um livro histórico. Ela relata fatos históricos desde o princípio do mundo até o final do mundo, certo? Então, ela é um livro histórico porque relata fatos passados. História é uma ciência que estuda o passado, certo? E estuda o presente, porque muitas coisas da Bíblia não deixam de estarem presentes em nossas vidas, porque ela nos ensina a viver, certo? A Bíblia é um livro que relata fatos desde a antiguidade, contudo, não deixa de ser um livro novo, ou seja, para as novas pessoas que forem surgindo no mundo até o retorno da volta do Senhor, como está escrito no livro de Mateus e a profecia de João, né, do Apocalipse, certo? Então, hoje nós vamos estudar aqui uma série de coisas. Eu realizei aqui um estudo sobre as tribos de Israel. Um estudo muito interessante. Eu gostei de fazer esse estudo. Olha, gente, não é nem digitado, gente. Eu tenho impressora, certo? Eu poderia muito bem pegar da internet, imprimir, certo? Mas não, eu mesma realizei o meu estudo escrevendo à mão para que ninguém achasse que fosse algo adquirido na internet. Eu orei, pedi a Deus sabedoria referente a esse estudo e Deus me levou, né, a conhecer coisas que eu nem conhecia. Já ouvi pessoas apregoando, mas eu nem conhecia. Por isso que é bom a gente estudar a palavra de Deus. E eu estou disposta a estudar a palavra de Deus, tá? Eu só não vou falar sobre aquilo que eu não domino, tá, gente? Há livros difíceis, certo? Eu só posso falar sobre algo referente a esses livros conforme o que o Espírito Santo me revelar, tá? Então, porque a gente fala eu, mas na verdade somos nós. Mas quer dizer, o Espírito Santo nos enchendo da sua sabedoria para nos dar entendimento, porque é Ele quem nos ensina, certo? Então, as 12 tribos de Israel foram formadas da seguinte maneira:
Durante o Êxodo, Deus ordena a Moisés numerar as tribos de Israel. Está escrito no livro dos Números, né, já faziam censo naquela época, no capítulo 1. Né, todo o capítulo 1 é referente ao Êxodo aí, ao censo aí, quanto às pessoas que continham ali, que formavam aquele grupo dos hebreus. Então Deus ordenou a Moisés dividir os israelitas em tribos. Deus ordenou a Moisés. Houve uma ordenança de Deus a Moisés. Interessante que o sacerdote era Arão. Contudo, Deus falava a Moisés. Eu acho interessante isso, porque, segundo a Bíblia, naquela época, o sacerdote entrava para o tabernáculo ali, falava com Deus e depois saía e falava com o povo. Entretanto, eu tive essa curiosidade de observar isso. Deus escolhe Moisés para falar com Moisés e não Arão. Arão fez foi bobagem, né? Arão fez bobagem. Nós sabemos qual foi a bobagem que Arão fez quando o povo começou a pressioná-lo, né? Nós sabemos o que ele fez. E Moisés não achou legal. Moisés não gostou. Moisés andava segundo a vontade de Deus. Apesar de ser humano, ele errou. Houve um momento também que ele errou. Todo mundo erra, somente Jesus que veio em verbo de carne não errou. Então, durante o Êxodo, Deus ordena a Moisés numerar as tribos de Israel. As tribos foram formadas pelos filhos de Jacó. Nós sabemos que Jacó era filho de Isaac, né? Isaac e Rebeca. Eles tinham 2 filhos, Jacó e Esaú. O primogênito era Esaú. E Jacó veio depois, eles eram gêmeos. Mas Jacó, segundo os estudos, tomou a primogenitude de Esaú. Sabemos que Jacó era o filho preferido, ou aliás, Jacó era o filho preferido de Isaac, e Esaú era o filho preferido de Rebeca. E Rebeca diz que via em Jacó olhos de enganador, mas era a Rebeca que via isso, gente. Jacó não significa enganador, tá? O nome Jacó significa joelho, tá? Quer dizer, parece que é Kevin, se não me engano, é hebraico. Eu não sei se a pronúncia exatamente é Kevin, que significa joelho, se não me engano. Eu já fiz esse estudo uma vez, essa pesquisa uma vez. Porque ele não é nem joelho, é calcanhar, desculpem-me, calcanhar, Kevin, calcanhar, tá? É o significado da palavra Jacó. A palavra Jacó não significa trapaceiro, nem enganador, não é isso. Quem viu isso nele foi a sua mãe, um ser humano como nós. Não foi Deus que disse na Bíblia que Jacó, o nome Jacó significa enganador, não. Foi a sua mãe que olhou em seus olhos e disse que viu que era enganador, certo? Após os acontecimentos as coisas foram acontecendo e ela revelou isso, né? Mas dela mesmo, da carne, não foi de Deus, certo? Mas eu acredito que nem precisava acontecer o que aconteceu, porque Jacó era filho da promessa. Não precisava José agir do jeito que ele agiu, não precisava Jacó agir do jeito que nenhum deles agiram. Eles eram filhos da promessa, tá? E iria acontecer, porque aconteceu com Daniel, certo? Com todos os filhos da promessa de Deus, a promessa se cumpriu, certo? E vai cumprir na minha e na sua vida, tá? Então, as tribos foram formadas pelos filhos de Jacó. Jacó teve 12 filhos, só que homens foram 11, e uma mulher que foi Diná.
Sabemos a história de Diná, que durante a viagem, uma viagem deles até a sua terra Canaã, Diná se envolveu com um homem que não tinha feito a circuncisão, o povo era tudo judeu, gente. Era tudo judeu, não tinha o cristianismo ainda. O cristianismo veio muitos anos após Cristo, tá? Que foi criado o cristianismo, os seguidores de Cristo, pelos seguidores de Cristo. Mas Diná se envolveu com um homem que não seguia a religião judaica ao pé da letra, e houve briga entre os irmãos de Diná e este homem, e foi uma confusão, certo? E naquela época também, Diná não gerou uma das tribos, não foi escolhida para gerar uma das tribos, porque a mulher não servia como liderança naquela época. As mulheres não eram líderes, né? Com exceção de algumas depois, como Débora, que foi juíza, certo? Mas sabe-se lá como, não é, gente? Porque mulher naquela época não podia exercer ministérios que homem exerciam, não, tá? Algumas só. E tinha as condições. Mas as tribos de Israel, né, todas foram formadas pelos filhos de Jacó, certo? Os filhos homens. E como está escrito lá no livro de Gênesis 48, no verso 5, houve uma tribo que foi formada por dois filhos, aliás, duas tribos, né? Aliás, uma tribo que foi formada pelos filhos de José, que foram criados por Jacó, que foi a de Efraim e a de Manassés. Então, as tribos eram formadas na ordem cronológica. O que é uma ordem cronológica? Quer dizer, de acordo com o tempo exato que as coisas foram acontecendo. Na ordem cronológica aí é de acordo com o nascimento de cada um dos filhos de Jacó. Então, o primogênito foi Rúben, né? Então, veio aí a tribo de Rúben, a tribo de Simeão, depois veio a tribo de Levi, depois veio a tribo de Judá, depois veio a tribo de Dan, depois a de Naftali, depois a de Gad, depois a de Assé, depois a de Issacar, depois a de Zebulon, José e Benjamim. Lembrando que havia a de Efraim e Manassés, né, filhos de José, certo? A formação dessas tribos nós já sabemos, foram criadas por Moisés. Deus falou a Moisés no Êxodo, né, para enumerar os filhos de Israel, os israelitas, os hebreus, enquanto ele estava tirando os hebreus a mando do Senhor, tirando os hebreus do poder do faraó do Egito, porque os hebreus estavam sendo escravizados no Egito. Nós sabemos da história de José todinha. É um capítulo longo, mas todo mundo sabe a história detalhada do princípio ao fim. José foi muito bem recebido no Egito, foi governador do Egito, apoiado pelo faraó da época. Depois a descendência de José acabou e os descendentes dele, que eram os hebreus, dele e de seus irmãos, passaram a sofrer perseguições. A descendência deles rendeu bastante, gente, dos hebreus. Eram muitos, muitos. Tantos que parece que contava com 600 mil pessoas, se não me engano. No Êxodo, parece que era isso, gente. Eu não vou falar com certeza, porque a gente não pode mentir, tá? Eu não vou voltar lá, porque senão aqui o estudo vai ficar muito longo, certo? Mas eram muitas pessoas. Quando chegou na época do Êxodo, Deus viu que o povo não estava aguentando mais tanta escravidão, chegando ao ponto de Moisés matar um egípcio. Não foi propositalmente, foi por acaso. Moisés era forte
e viu um egípcio surrando um hebreu para trabalhar, certo? Trabalhando embaixo de chicotes. E aí Moisés se doeu porque ele sabia que ele era um hebreu, que ele tinha sangue hebreu. E foi tirar satisfação. E lá ele, num ato físico, ele empurrou o egípcio e ele caiu, não sei como foi, machucou-se e morreu, né? E aí ele depois fugiu para as terras de Midian e lá Deus usou, não vou detalhar porque senão vai ficar muito longo o estudo, como eu já falei. Deus usou Moisés, né, que ali já tinha se casado com a filha de Jetro, e depois Deus usou Moisés para tirar o seu povo da escravidão do faraó. Então está escrito lá em Êxodo 13, no verso 3, né? Lá quando Deus usou Moisés para formar essas tribos durante o Êxodo, certo? Deus ordenou que a tribo de Levi fosse separada. Levi também era filho de Jacó. Porém, Deus ordenou que a tribo de Levi fosse separada para ajudar o sacerdote Arão, que era irmão de Moisés, e seus filhos. O sacerdote naquela época tinha filhos, gente, tinha família. E seus filhos no ministério do tabernáculo. Está escrito aí no livro dos Números, né, que os números é o censo, né? Tem o censo. Números 1, do 47 ao 53 e no capítulo 3, do 5 ao 9. Arão era irmão de Moisés e era sacerdote, certo? Mas Deus, a confiança de Deus estava em Moisés. Deus conversava com Moisés. Diz a Bíblia que Moisés foi o homem mais manso que existiu. Eu creio que um dos mais, né? Dos mais mansos, né? Então, as tribos, todas as tribos receberam terra, menos a tribo de Levi. Todas as tribos receberam terra, enricaram através dessas terras, tudo doadas por Deus através de Moisés, tá? Todas doadas por Deus através de Moisés. Não foi algo assim que Deus colocou no coração de alguém, não. Deus falava realmente com Moisés, certo? E todas as tribos, com exceção a tribo de Levi, receberam terras. E os donos dessas terras uns enricaram, né, quem soube aproveitar, e eles era quem mantinham a tribo de Levi, porque a tribo de Levi não recebeu terra. A tribo de Levi ficou para ajudar Arão e seus filhos no tabernáculo, que era a igreja daquela época. Por isso que eu digo que a Bíblia é um livro histórico e que nós temos que levarmos em consideração cada época da história da Bíblia, certo? Então, como eu escrevi, que as tribos receberam terras para seu trabalho e sustento, mas a tribo de Levi não recebeu terra. Os levitas viviam sustentados pelas tribos que receberam terra, as quais eram a tribo de Ruben, a tribo de Simeão, a tribo de Judá, a tribo de Naftali, a tribo de Gade, a tribo de Asser, a tribo de Issacar, a tribo de Zebulon, a tribo de Efraim, de Manassés e Benjamim. Está escrito no livro de Josué, capítulo 13, do 14 ao 19, certo? Mas essas tribos permaneceram? Essas 12 tribos permaneceram? As tribos de Ruben, Simeão, os levitas, né, que não ganharam terra, a tribo de Judá, de Dan, Naftali, Gade,
Assé, Isacar, Zebulon, José e Benjamim. Essas tribos permanecem até hoje. A gente precisa estudar a Bíblia para a gente poder entender. Sabe, gente? Há muitas coisas para a gente aprender na Bíblia. A gente não pode ficar só escutando, não. Certo? A gente precisa ler e pedir a Deus para dar entendimento a gente. Porque logo depois, as tribos que eram 12 tornaram-se apenas 2, que se chamaram Reino do Norte e Reino do Sul. Está escrito em Ezequiel, certo? 37, do 19 ao 22. Essas tribos não duram mais até hoje, apesar de em Israel ainda existir a tribo dos levitas, mas bem diferente daquela época, certo? Bem diferente. Mas essas tribos não existem mais, porque Ezequiel profetizou aí no capítulo 37, entre os versos 19 e 22, e elas se dividiram em duas tribos que receberam o nome nem de tribo, mas de Reino do Norte e Reino do Sul, certo? Por isso que havia aquelas diferenças entre judeus e samaritanos, entre judeus e o povo de os ninivitas, os gadarenos, certo? Porque existia o Reino do Norte e o Reino do Sul, que foi essas tribos aí foram divididas em 2 grupos apenas nesta época. Então elas deixaram de existir, certo? E ficou o Reino do Norte e o Reino do Sul. E o profeta Ezequiel ainda profetizou que em breve esse Reino do Norte iria se unir, Reino do Norte com o Reino do Sul, iria se unir de tal forma que até os gentios iriam se juntar também, né, para formar um único povo. Então nós podemos observar isso, que isso aconteceu, essa profecia se cumpriu com a vinda de Jesus Cristo. Porque Jesus veio dando o direito a todos, e não apenas ao judeu, mas o direito a todos de se tornarem filhos de Deus, através dele, através do que ele veio fazer na terra, do evangelho que ele veio ensinar direitinho, passo a passo. Que ele disse, eu não vim abrogar a lei, mas eu vim cumprir. Isso significa que o povo, muitas vezes, fazia conforme a sua vontade, não conforme a vontade de Deus. Como eu já falei aqui certa vez sobre o sábado, né, que foi escolhido como dia do Senhor, e fala lá no livro de Isaías, mas o povo exagerava, sabe? Não queria nem salvar a vida de uma pessoa, de um animal no sábado. E Jesus veio ensinando. No sábado ele veio curando, entrava nas roças e colhia espigas de milho, que o povo não queria colher nem o maná na época de Moisés, no dia de sábado. E ele veio mostrando que podia. Entravam nas roças, com a permissão do dono, é claro, não era roubo. E colhiam espigas para comer, enquanto os fariseus reclamavam ele, incriminavam ele e seus discípulos por comerem, por entrarem nas roças e colherem espigas para comerem, que não podiam. Porque na época de Moisés, não podia nem pegar o maná. Por isso que eu disse que Moisés foi o homem escolhido por Deus, mas ele também errava. Era ser humano. Todos os seres humanos na terra erraram. Só Jesus, que veio como 100% homem, 100% Deus, que não errou, não fraquejou, não caiu nenhuma vez na fé. Porque Jesus é Deus. E ele foi o Deus encarnado.
Entendeu? Deus encarnou através de Jesus Cristo. Então, essa profecia de Ezequias, aliás, de Ezequiel, às vezes eu confundo Ezequiel com Ezequias, de Ezequiel se cumpriu. Quer dizer, na época de Ezequiel, as 12 tribos se dividiram e não chamavam mais de tribo, mas Reino do Norte e Reino do Norte e Reino do Sul, certo? Mas ele profetizou que elas iriam se unir de tal maneira que até os gentios iriam fazer parte. E isso aconteceu com a vinda de Jesus, repetindo o que eu já falei. Isso aconteceu com a vinda de Jesus. Tanto que, da vinda de Jesus para cá, nós somos um único povo. Todos os que aceitaram Jesus como seu Salvador e creram ou crerão que ele veio em verbo de carne, 100% homem, 100% Deus, evangelizou o mundo, consertou, né? Houve um conserto, renovou a aliança do povo de Deus com ele, sofreu morte de cruz, derramou todo o seu sangue por amor de nós, levou sobre si todos os nossos pecados, né, que ele se entregou por nós. Então, o que eram 12 tribos, que passaram a ser 2, e não chamando tribo, mas Reino do Norte e Reino do Sul, passou a ser um único povo. E Deus deu direito a todos de se tornarem filhos de Deus, todos que crerem que ele veio na pessoa de Jesus Cristo, sofreu morte de cruz, foi sepultado e depois ressuscitou. E está vivo em espírito e em verdade. Todos que crerem assim e nascerem de novo, se arrependerem dos seus pecados, têm o direito de se tornarem filhos de Deus e fazerem parte do povo de Deus, se tornarem hebreus, porque naquela época os hebreus eram apenas os israelitas. Por isso que eu digo que a Bíblia é um livro histórico que contém histórias verídicas que aconteceram, de coisas que aconteceram, que existiam, que não existem mais, e coisas que existem desde o princípio e perdurarão para sempre, como o Pai, o Filho e o Espírito Santo entre nós, certo? Então, depois de falar sobre isso tudo, Deus me tocou para fazer as seguintes perguntas. E a primeira delas: a qual tribo eu ou você pertence? Eu sei qual é a tribo que eu pertenço? Você sabe qual é a tribo que você pertence? Não existe mais tribo. Nós não vivemos mais em tribos. O 2. Ainda há levitas? Há levitas? Não. Deus deu direito a todos para o adorarem em espírito e em verdade. Porque está escrito lá no encontro dele com a samaritana no poço de Jacó. Haverá o dia em que os verdadeiros adoradores, e já é chegada a hora, porque ele já estava ali. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, não mais naquele monte, nem em Jerusalém, mas em espírito e em verdade. Todos têm o direito de adorar a Deus. Não existe mais levitas. Só lá em Jerusalém para enfeitar, só pode, né, gente? Mas a terra não está mais dividida. O povo de Deus, quer dizer, não está mais dividido em tribos.
Tribos há em algumas regiões aí, há tribos, mas não referente ao povo de Deus, tá, gente? Não é referente ao povo de Deus. São povos que seguem outras religiões, tá? Outras crenças, certo? Cada um tem o direito de seguir o caminho que quiser. Não estou desfazendo de ninguém, tá? Cada um tem o seu livre-arbítrio para escolher o caminho que quiser. Então, a outra pergunta: onde estão os sacerdotes casados? Porque os sacerdotes hoje, nós sabemos que só existe na religião cristã católica e eles não são casados. Fica a pergunta, tá? A próxima pergunta. A Arca da Aliança, onde está a Arca da Aliança e os outros acessórios do tabernáculo e o tabernáculo daquela época? Onde está, gente? Que hoje nós temos o templo, a igreja, certo? Que lá não tem a arca, lá não há candelabro mais, certo? Não há o altar onde se fazia, parece que é expiação, se não me engano, da bacia lá, onde os sacerdotes espargiam lá o sangue do cordeiro quando era sacrificado cada cordeiro. Cadê? O 5. Qual foi a terra que eu recebi, que me deram? Qual foi a terra que te deram? Então está muito claro o que o apóstolo Paulo explica, gente. Certo? É por isso que hoje Deus quer que todos trabalhem na obra dele, que todos louvem o seu nome, sem acepção de pessoas, que todos contribuam com o que ele colocar em seu coração. Não pode ficar sem contribuir, mas todos têm que contribuir com a obra do Senhor. Agora, ninguém pode determinar a quantidade com a qual você deve contribuir, porque nós não vivemos mais na época do passado. O apóstolo Paulo deixa muito claro em 2 Coríntios 9, do 6 ao 7, quer ver? Ele deixa claro aqui em 1 Coríntios 9:15, quer ver? 9:15. Quando fala sobre o dízimo, certo? O que é que ele diz aqui sobre o dízimo em 1 Coríntios 10? Ele disse que tanto ele quanto Timóteo, todos os servos de Deus, são dignos de viverem do salário do seu trabalho. Se o trabalho é espiritual, é digno que viva desse salário, certo? Ele disse isso, ok? Contudo, ele diz aqui, a partir do verso 15, ele não é contra os dízimos, tá? Eu também não sou contra. Se Deus colocar no meu coração, no seu coração, para ser um dizimista fiel, dizime. Mas se não colocou, contribua, de qualquer maneira, contribua com aquela quantidade certa. Porque as pessoas que trabalham na obra precisam, para se locomoverem de um lugar para o outro, para a manutenção do templo, é necessário, tá? É muita injustiça de um membro, de uma pessoa, um congregado, certo? Não contribuir de modo algum. Precisa sim ter aquela quantidadezinha todo mês e contribuir com as ofertas também. É isso que o apóstolo Paulo quis dizer. Eu já ouvi pessoas dizendo que o apóstolo Paulo não quis receber dízimos porque ele perseguia os cristãos quando era doutor da lei. Mas eu não encontrei isso na Bíblia não, gente, tá?
Possa até ser que eu ainda encontre, eu ainda não encontrei. O que eu encontrei foi aqui, ó. 1 Coríntios 10, onde ele fala sobre o dízimo, ele diz no mesmo capítulo, aí a partir do verso 15, o desinteresse e fervor de Paulo, o atleta cristão, né? O atleta cristão. Mas eu de nenhuma dessas coisas usei. Ele falou que os que trabalham na obra têm direito de viver da obra, mas ele disse aqui no verso 15, mas eu de nenhuma dessas coisas usei. Eu não escrevi isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho, ai de mim e de você. Não é só de Paulo, não é porque Paulo perseguiu, não. É obrigação minha e sua, porque Deus criou eu e você para sermos templo do Espírito Santo, para darmos continuidade à obra que ele começou aqui na terra, através dele em carne e osso, em pessoa, ser humano, na pessoa de Jesus Cristo, tá? Não foi porque Paulo perseguiu, não. Quem de nós pode abrir a boca e dizer que é bonzinho? Nenhum. O próprio Jesus, quando esteve na terra, que veio o jovem rico até ele, bom mestre! Ele disse, bom? Por que me chamas bom? Bom é meu Pai que está no céu. Portanto, nenhum aqui é bonzinho, não. É pela misericórdia de Deus. Então, Paulo, ele não queria usufruir dessas coisas porque ele queria fazer de graça. O que de graça ele recebeu. E ele trabalhava em quê? Vamos ver? Eu acho que aqui mesmo fala. Então, o 17 diz, e por isso, se faço de boa mente, terei prêmio, mas se é de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que do meu poder, ou aliás, que evangelizando, proponha de graça o evangelho de Cristo para não abusar do meu poder no evangelho. Porque, sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar dos judeus para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei para ganhar os que estão debaixo da lei. Tanta lei virou essa lei, né? Para que os estão sem lei, como se estivera sem lei, não entrando sem lei para com Deus. Quer dizer, resumindo, ele quis dizer que o que ele fazia é para que ninguém se perdesse simplesmente por causa da lei, né, gente? Sem a graça de Deus, né? E há uma parte aqui que ele fala que ele continuava armando tendas, era o trabalho de Paulo. Ele viajava armando tendas e daí ele tirava o seu sustento. Mas ele não tira o direito dos outros servos de Deus de viverem da obra do Senhor, de se entregar e viver da obra do Senhor, como viviam a tribo dos levitas, tá? Trabalhando na casa de Deus. Só que há uma parte onde ele diz o seguinte: cada um contribua segundo propôs. Olha, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E aqui também, ele fala que o que semeia muito, colhe muito. Com certeza, gente.
quem semeia 1 litro de semente não vai colher o mesmo tanto do que semeou 2 litros. Isso é óbvio. Mas ele aqui não determina a quantidade que a pessoa precisa, ela tem que fazer. Entenderam? É por isso que eu digo que eu não sou contra o dízimo, entendeu? Eu sou contra as pessoas obrigarem, porque ele mesmo diz aqui nessa palavra dele, ele escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 3, né? Não sei se é Tessalonicenses 2 ou é Tessalonicenses 3, eu não gravei bem. Tessalonicenses 2, 3, é isso mesmo. Ele diz aqui também que nós não podemos oprimir ninguém. Não podemos oprimir ninguém. E a opressão vem com a pressão, certo? Uma pessoa vai e pressiona a outra a fazer o que ela não pode fazer e ela se sente oprimida, porque ela não pode fazer. Ou muitas vezes a pessoa quer fazer e outro não deixa, ela se sente oprimida também. E ele diz aqui, numa de suas cartas, né, aos Tessalonicenses 2, no capítulo 3, ele deixa muito claro aqui que nós não podemos enganar ninguém. Com esta palavra que eu estou esclarecendo, tá? Como deve ser. Eu pensei muito antes de fazer este estudo, mas onde há o Espírito Santo, há liberdade. E a verdade liberta. A verdade liberta. Então, como eu venho falando, na época, né, que Moisés dividiu o povo hebreu em tribos, foi uma época, em 12 tribos. A época que esse povo, essas 12 tribos, se tornaram 2 grupos, Reino do Norte e Reino do Sul, foi outra época. Bem assim são outras coisas que há aí dentro da Bíblia, que é um livro verídico, histórias verídicas desde o princípio do mundo, e ainda vem as profecias, né? Umas já se cumpriram, outras estão se cumprindo, como por exemplo, a estiagem do rio Eufrates, certo? O surgimento de vidas no Mar Morto, certo? Lá naquele mar salgado de Jerusalém. O surgimento de vidas em Sodoma e Gomorra, que já está começando a surgir vidas em Sodoma e Gomorra. Então, são profecias de antigamente, da época lá que Deus colocou fogo em Sodoma e Gomorra, que estão acontecendo agora, como as que estão ainda em Apocalipse, irão acontecer. A do rio Eufrates também, que foi lá, no início, e ele está secando. Então, muitas coisas estão se cumprindo. O Mar Morto está agora tendo peixes, e a região dele está tendo agora tamareiras, que não ia surgir nada. Foi uma profecia daquela época ainda, que está se cumprindo hoje. Então, Deus não quer que a gente engane e se engane, e nem que a gente engane a ninguém. Por isso que é importante a gente ler a Bíblia, certo? E não ficar acusando ninguém, e não pressionar ninguém, não oprimir ninguém, não enganar ninguém. O apóstolo Paulo disse que, vou repetir, que os obreiros
podem sim sobreviverem da obra, certo? Mas ele disse também que não é contra o dízimo. E ele disse também que cada um contribua com o que Deus colocar em seu coração, com o que propôs no seu coração. Ele disse também que o que semeia muito, colhe muito. O que semeia pouco, colhe pouco. E o que não semeia nada, não colhe nada. Está claro lá na parábola dos talentos, quando Deus deu 5 talentos para um, deu 2 talentos para o outro e apenas 1 talento para um, o que deu, ao qual Deus deu 5 talentos, conseguiu dobrar os seus talentos. O que Deus deu 2 talentos, conseguiu dobrar, formar 4. E o que deu 1, ele fez o quê? Enterrou. A Bíblia é um livro muito bem escrito. Tudo muito bem encaixadinho. Há uma harmonia muito grande entre as palavras e, principalmente, o que aconteceu desde o princípio, que é princípio, meio e fim, certo? É tudo muito bem harmônico. E nós que sabemos ler, precisamos ler este livro, certo? E falarmos a verdade. Porque se nós lermos este livro e não falarmos a verdade, falarmos segundo os nossos interesses, nós vamos estar criando seitas. Porque se nós formos observar, a maioria das seitas que falam sobre Deus, você encontra muitas delas aqui nesse livro. Esse livro fala até dos que... Não posso, deixa isso para lá, né? Mas aqui, ó, fala sobre todas as seitas, tá? Que foram criadas. Todas. Todas. Como nós temos, como Deus mandou alguns profetas comerem o rolo, que esse livro aqui, no princípio, era um rolo, era em formato de rolo, nós devemos nos alimentarmos desta palavra, desde Gênesis, Apocalipse, sem pular nada, nenhuma parte, tá, gente? Lembrando sempre que é um livro histórico, histórias verídicas, como foram feitas as perguntas aqui, tá? Hoje, as mulheres vivem com cabeças cobertas em alguns lugares. Mas naquela época, as mulheres todas andavam com as cabeças, todas andavam com seu manto na cabeça, chales nos ombros, né? Os homens não usavam calça, calça foi inventada pelos ocidentais, nós sabemos disso. Então, há muitas coisas dentro deste livro que são histórias da época, histórias verídicas, certo? Que ficaram no passado. E há muitas coisas que ficaram no passado que refletem o presente. Por exemplo, o Êxodo, né? Foi a travessia do povo do Egito para Canaã. E nós, hoje, estamos nessa travessia. Só que eles estavam na travessia de um lugar material para outro lugar material. A nossa é da terra para a Canaã celestial. Da vida material para a vida espiritual. Como diz a Bíblia, nós somos peregrinos nesta terra. Estamos de passagem, a vida não é uma ilusão. Contudo, nós temos que saber que há tempo determinado para tudo, para nascer, crescer, reproduzir e morrer, depois de morrer, né? E todo mundo tem o seu tempo,
certo? Há tempo determinado para tudo. Então, eu encerro esta mensagem de hoje desejando a todos, né, o desejo de ler e meditar bastante na palavra de Deus e aplicar os conhecimentos dela, da palavra de Deus, em sua vida cotidiana, tá? Sem esquecer que há partes que ficaram no passado, bem remoto, como as 12 tribos, que na época do profeta Ezequiel foram divididas em 2 grupos, Reino do Norte e Reino do Sul, e que na época de Jesus, ele derramou sobre nós a sua graça, nos dando a condição de tornarmos um único povo, de unir o povo de Jerusalém, que ele veio para este povo todo, com o resto do mundo, que se tornarem filhos dele por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E que assim Deus abençoe a todos. Um forte abraço e um beijo fraterno no coração da sua irmã em Cristo, a professora Ilza Saldanha. Amém e amém. Bye, bye.